Vamos dar início à nossa cerimônia de inauguração do Polo Regional de Mediação e Arbitragem de CIESP-FIESP. Eu queria dar boas-vindas ao presidente Rafael Cervoni, primeiro vice-presidente da FIESP e presidente do CIESP. O secretário de Desenvolvimento, que ele está chegando, está aqui no meu roteiro, mas a ministra Ellen Grace, vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem. Rodrigo Gabelotto Ramos, vice-diretor do CIESP de São José dos Campos, e Ney Pasqualini, segundo diretor do CIESP de São José dos Campos. Dr. Marcelo Cajura, presidente da OAB de São José dos Campos. Major Alan Kauzuk, comandante do 1º BP. João Francisco Savaia, Desenvolve Vale. Dr. Marcos Pagan, juiz titular da Vara Civil Fórum Estadual. José Renato Aconvap, Joaquim Albertino de Abreu, vice-presidente do CIESP, Ricardo Ersper, diretor do CIESP, Almir Fernandes, diretor do CIESP, Marilene Leite, diretora titular do CIESP de Jacareí, Benedito Farias, segundo vice-diretor do CIESP de Jacareí. Prezadas autoridades, presentes e participantes da cerimônia de instalação do Polo Regional da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do CIESP e FIESP São José dos Campos. Bom, gente, estou até agora mais acalmando, mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, receber todos vocês. Hoje o sentimento da nossa regional é de gratidão pelo lançamento pelo Polo Regional. A partir de agora, a nossa cidade passa a ser a segunda do Estado a receber a unidade desse importante instrumento de apoio para a resolução e andamento dos processos. A cidade de São José dos Campos ocupa o 8º lugar do PIB no Estado. E quando a gente fala de indústria, a gente ocupa o 3º lugar. As exportações regionais totalizaram, de janeiro a maio, 3,09 bilhões de dólares de janeiro a maio de 2023. Então, a gente está falando que somos um motor fundamental do desenvolvimento para o Vale e também a gente ocupa aí cada vez esse espaço que nos pertence, né, à indústria, pertence à indústria. Esses números também refletem a versatilidade da nossa região. As exportações que me referi são do setor petroquímico, defesa, aeronáutico, combustíveis, setor automotivo, ferro e demais outros que compõem aqui o setor industrial. Uma indústria forte, consolidada e que busca ser cada dia melhor. Aqui no CIESP, nós somos protagonistas desse momento único para a economia regional, acompanhando todas as necessidades da indústria, com a casa cheia em nossos projetos, eventos e atividades. Estamos focados na qualificação da mão de obra, nas iniciativas ESG, na inclusão e no associativismo para a busca de soluções em conjunto. Nesse item, faço questão de ressaltar o trabalho dos nossos coordenadores, em especial, agradecer a parceria do coordenador do Comitê Jurídico, Dr. Denilson Alves Oliveira, neste projeto. Aqui na casa, a gente tem comitês setoriais que representam diversos, como disse, setores da indústria, no meio ambiente, comércio exterior, jurídico, comitê feminino, todos eles buscando trazer para a ponta regional o desenvolvimento, a informação necessária para o crescimento regional. Denilson, o lançamento de hoje vem solidificar esse grande momento. Estamos trazendo pela primeira vez, então, a Câmara de Conciliação e Mediação e Arbitragem, um modelo que já é bem sucedido e vem sendo praticado há décadas no CIESP, em São Paulo, e que traz agilidade, principalmente sigilo e segurança jurídica para mais perto das empresas associadas. Parabéns às empresas por essa conquista. E, em nome da minha diretoria, agradeço ao presidente Rafael Cervoni por esta iniciativa e agradeço a presença de todos vocês. Bom dia, pessoal. Eu quero, como o anfitrião é quem faz a nominata, eu não vou repetir a nominata, sinto-se todos cumprimentados aqui. Um abraço especial em nome das nossas duas líderes femininas aqui, ministra Ellen Grace e Alexandra. Quero dar um abraço a vocês. Mas hoje é um dia, como você disse, Alexandra, de muita alegria, de muita celebração, porque é o dia que a gente está instalando esse segundo polo regional da Câmara de Conciliação
mediação e arbitragem CIESP-FIESP, como foi dito. E, a partir de hoje, os usuários da Câmara situados aqui na nossa região de São José dos Campos vão poder contar com uma ótima infraestrutura existente no CIESP. Aqui chego hoje de casa nova, remodelada, parabéns, Alexandre, como local de apoio para a realização de reuniões de mediação e audiências de arbitragem para a resolução de seus conflitos. A utilização do serviço da Câmara possibilita às empresas pensar de forma estratégica sobre a melhor gestão de seus riscos jurídicos, não apenas para resolver disputas, mas, em especial, para evitá-las. Precisamos sair do piloto automático ao redigir nossos contratos, com atenção às diversas possibilidades existentes. Só assim poderemos evitar ou até mesmo minimizar possíveis impactos causados pelo descumprimento de obrigações assumidas ou pela ruptura das relações comerciais. Às vezes acontece, né, ministra, a ruptura. A Câmara foi fundada há 28 anos, na gestão do nosso querido e saudoso presidente emérito Carlos Eduardo Moreira Ferreira, sob o comando da professora Selma Lemes, uma das autoras da Lei de Arbitragem Brasileira. Vale lembrar que foi debatida e articulado dentro de nossa entidade com foco no interesse da indústria paulista. O uso da mediação, da arbitragem e do Dispute Board, como nos explicou a ministra Ellen Grace, traz confiança internacional para a realização de investimentos no Brasil e facilita a resolução de conflitos complexos, em especial de contratos que envolvam partes sediadas em diversos países, uma vez que a nossa Câmara é internacional. Já a interiorização dos serviços da Câmara está alinhada aos objetivos do CIESP de levar ao interior do Estado os serviços que são disponibilizados aos associados na sede com a mesma expertise, qualidade e tecnologia. O projeto de interiorização da Câmara teve início lá em 2018, com a instalação do Polo de Mediação da Diretoria Regional de Campinas, que já contribuiu para a construção de diversos acordos e evitou a judicialização de conflitos empresariais. O sucesso dessa iniciativa e o investimento na digitalização da gestão dos procedimentos pela Secretaria da nossa Câmara, uma louvável iniciativa da nossa ministra Ellen Grace, nos possibilitou sonhar ainda mais alto, levar procedimentos de mediação e de arbitragem para todas as nossas diretorias regionais do Estado de São Paulo. Assim, foi criado o programa de parceria da Câmara com as diretorias regionais. O Polo de São José dos Campos é fruto deste programa de parceria. Essa iniciativa facilitará o acesso ao serviço de nossa Câmara, que é referência nacional e internacional, sendo recomendado pela Global Arbitration Review como uma das 5 instituições do setor mais confiáveis da América Latina e Caribe. São mais de 800 casos administrados, partes de mais de 15 países e uma equipe técnica capacitada e com atuação independente para a gestão dos procedimentos. Assim, como fazemos em nossas indústrias, também precisamos ser disruptivos e inovar na redação de nossos contratos para fazer uso de instrumentos jurídicos que tornem mais céleres a resolução das demandas, contribuam para a preservação da imagem e do relacionamento dos envolvidos e tragam, de fato, acordos e decisões especializadas que pacifiquem os litígios. Tudo isso sem renunciar à segurança jurídica e à utilização racional dos recursos orçamentários das nossas empresas. Contem com o atendimento da Câmara para identificar, no momento da elaboração dos contratos, quais são os métodos de resolução de disputas que melhor funcionam para cada tipo de contrato, quais os custos em potencial envolvidos e façam uma escolha acertada na elaboração de suas cláusulas. Parabéns à Diretoria Regional de São José dos Campos pela instalação do Polo. E nos encontraremos em breve por todo o Estado de São Paulo para a instalação de novos polos da Câmara CIESP e FIESP. Muito bom dia a todos. Eu quero
a exemplo do nosso presidente Cervoni, deixar de fazer uma longa nominata, já que ela foi feita pela nossa diretora Alexandra, para começar desde logo a referir aos senhores e às senhoras quais os motivos que nos levam a trazer um polo aqui a São José dos Campos. São José dos Campos, vocês sabem melhor do que eu, é o nosso centro tecnológico, é um orgulho para o Brasil. Toda a indústria aeronáutica e aeroespacial está centrada aqui. O centro de excelência, de pensamento, de formação de engenheiros altamente especializados está aqui. Portanto, isto é fundamental para um país que quer ter uma indústria inovadora, uma indústria que não seja mera repetidora de técnicas trazidas de fora, uma indústria que realmente é disruptiva, como diz o nosso presidente Cervoni. E, por isso, nós estamos trazendo a São José alguma coisa que é disruptiva também do ponto de vista do direito, do ponto de vista da prestação jurisdicional. E aqui eu peço licença aos magistrados que estão presentes, que foram nominados, para, com eles, trocar a minha experiência de 22 anos de magistrada, culminando com a posição na Suprema Corte, e a certeza de que o nosso trabalho é extremamente difícil. Imaginem os senhores e as senhoras que as partes, aqueles que têm o litígio entre si, eles relatam aos seus advogados apenas o que lhes parece favorável. Os advogados já não conhecem integralmente o litígio. Os advogados, por sua vez, e por dever de ofício, vão traduzir ao juiz apenas aspectos ainda mais favoráveis da querela. Então, o pobre magistrado fica no meio daquele nevoeiro, tentando encontrar qual será a verdade entre as partes. Mas são as partes, são elas que criaram o litígio, quem tem melhores condições de resolver esse litígio. E, por isso, nós temos na nossa Câmara, inicialmente, o projeto de mediação, que é aquele momento em que as partes se encontram e, às vezes, é difícil fazer uma negociação direta. Então, existe uma terceira parte, uma parte que é totalmente independente de ambos os contendores, para facilitar o diálogo. E, creiam, eu já assisti muitas ocasiões em que isso aconteceu, às vezes partes irreconciliáveis, demandas assim milionárias que não conseguiam nenhuma possibilidade de acordo, e sessão após sessão, lentamente, vendo e constatando quais eram os pontos fortes e os pontos fracos da sua respectiva posição, as partes vão se aproximando até conseguirem construir juntas uma solução que seja satisfatória para ambas. Esse é o melhor dos mundos. Quando as partes elas mesmas constroem uma solução, realmente nós temos todo mundo satisfeito. Porque nós, no judiciário, Ney, nós partimos do pressuposto de que 50% da nossa clientela vai sair descontente, no mínimo. Porque mesmo aquele que ganhou a causa, ele também vai sair descontente porque ele acha que demorou muito para ganhar. Então, a mediação é a porta de entrada. Nos casos em que a mediação não é bem sucedida, e isso acontece, então nós temos a possibilidade da arbitragem. Na arbitragem, nós já temos uma composição que é a semelhança da composição judicial, ela é uma decisão outorgada por um terceiro imparcial. Esse terceiro imparcial, via de regra, é um tribunal arbitral formado por 3 integrantes, um indicado por uma parte, o outro pela outra, e ambos os árbitros, então, escolhem um presidente. A partir daí, o procedimento arbitral é muito mais simples do que o processo que nós temos perante o Poder Judiciário. E os magistrados que aqui estão, e os advogados, Denilson, que aqui estão, sabem muito bem o quanto a quantidade de recursos de que dispomos no Brasil pode retardar um processo.
não há, em outros países, em outras jurisdições, geralmente não há recursos de decisões interlocutórias. No Brasil, por qualquer dacá que ela palha, as partes podem recorrer. O juiz determinou a oitiva de uma testemunha, recorre-se daquilo, ou impediu o depoimento daquela testemunha, recorre-se também. Então, isso faz com que os processos se prolonguem demasiadamente, contra a vontade dos próprios magistrados, que se veem frustrados de alcançar o mérito próprio da demanda. O que isso significa para os senhores, para as senhoras, que aqui são representantes da indústria, que aqui são representantes de empresas importantes para este país? Isso significa uma perda de oportunidades, um desperdício de recursos enorme. Uma demanda que se prolongue aí por 10 anos entre as diversas instâncias, a primeira, a segunda, e no Brasil ninguém está satisfeito depois da segunda instância, então vai ao STJ e também ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso causa para as empresas um prejuízo que é facilmente quantificado. Ao contrário, a arbitragem permite que cada parte escolha o árbitro da sua confiança, da sua preferência. Não vai ser um legado seu. Esqueçam isso. O árbitro tem necessariamente, por dever, que ser imparcial, mas ele é da confiança daquela parte. Então, ambas as partes escolhem o seu árbitro e os dois árbitros, então, geralmente escolhem um colega arbitralista que seja muito qualificado, porque é este presidente do tribunal arbitral quem vai normalmente redigir as decisões do tribunal. Bem, feito isso, o procedimento é mais simples, porque ele não obedece o Código de Processo Civil. Há, naturalmente, o direito, a garantia do direito de defesa, a paridade de partes, todos podem utilizar recursos como a realização de perícias, quando são necessárias, perícias de engenharia ou perícias contábeis, enfim, o que for necessário para o esclarecimento do tribunal arbitral. Terminada essa fase de conhecimento, então, sai uma sentença arbitral, que normalmente ela é uma sentença que os 3 integrantes do tribunal discutem profundamente todos os detalhes da questão, respondem a todos os questionamentos que foram colocados pelas partes, e esta sentença, então, é publicada. Uma vez publicada, as partes têm o direito de pedir um esclarecimento. Se não entenderam alguma parte ou se acharam que houve alguma omissão em relação a qualquer pedido que foi feito e não foi adequadamente atendido. Pois bem, terminada esta fase de esclarecimentos, a sentença se torna final. Ela tem o mesmo valor que uma sentença judicial para efeito de execução e ela não comporta qualquer recurso. Portanto, nós não temos aqui a segunda, a terceira e a quarta instância. É algo que ganha-se muito tempo e uma solução rápida, ainda que não seja totalmente satisfatória para as partes, é sempre melhor do que uma prolongada litigância judicial. De modo que haverá sempre aquelas questões que não podem ser resolvidas mediante arbitragem. E há todo um cabedal de problemas que são necessariamente resolvidos pelo juízo estatal. No entanto, quando nós temos direitos disponíveis, ou seja, querelas contratuais, problemas que são entre partes maiores e capazes e os direitos são disponíveis, elas sempre podem ter o apelo à resolução mediante arbitragem, que é muito mais célere e que pode ser e será, devido ao tempo, ao decurso do tempo, sempre mais barata do que a solução judicial. Sempre se diz que a arbitragem é muito custosa, porque são caros os honorários dos árbitros, dos advogados, arbitralistas, e isso é verdade. Isso é verdade. Mas, se nós considerarmos o tempo que é ganho com uma arbitragem, realmente ela se torna ainda mais
vantajosa do que uma longa disputa judicial. Então, para isso, nós viemos a São José dos Campos, onde tantas e tão notáveis empresas brasileiras estão localizadas. E viemos trazer uma ideia que essa é, sim, inovadora. Quando se fala em inovação, quando se fala nesses aspectos, sempre se pensa em tecnologia. E aqui nós estamos no terreno da tecnologia. Mas o direito também admite inovação. O direito, ele precisa de se renovar e de se inovar a cada século. E aqui nós temos a possibilidade, incluída nos nossos serviços da Câmara, de estabelecimento daquilo que se chama, na linguagem norte-americana, de Dispute Board. O Dispute Board é um grupo semelhante a este tribunal arbitral que eu mencionei a vocês, formado por um número ímpar de pessoas, que acompanha a evolução de um contrato. Um contrato, ele se prolonga no tempo. Quando ele é assinado, as partes estão de acordo, estão no melhor dos mundos, em plena lua de mel, então nada de mal pode acontecer. Ao longo da execução deste contrato é que começam a surgir dificuldades, não necessariamente trazidas pelas partes, mas às vezes até por fatos aleatórios, como seja chuvas torrenciais que atrasam uma construção, ou a Alexandra estava se queixando, não deixa de aprontar uma cortina a tempo. Enfim, isso é alguma coisa que só pode surgir ao longo da execução do contrato. Pois bem, o Dispute Board, esse pequeno grupo de especialistas escolhidos pelas partes, esses são escolhidos pelas partes, e geralmente nós temos 2 engenheiros e 1 advogado na presidência, porque os advogados estão mais habilitados a escrever. Os engenheiros cuidam do aspecto técnico e o advogado, então, redige as peças necessárias. Esse Dispute Board vai acompanhando a execução do contrato. Enquanto não tiver problema nenhum, ótimo, o Dispute Board se reúne mensalmente e verifica que está tudo correndo bem no contrato. Lá pelas tantas, acontece um primeiro evento que pode causar certo estresse no contrato e entre as partes. Neste momento, o Dispute Board é chamado. E, desde logo, ele emite o seu parecer, dizendo, olha, neste caso aqui, a construção atrasou, mas não foi por culpa do empreiteiro, porque realmente as chuvas torrenciais impediram, então deve-se dar uma carência aí de 5 dias, 10 dias para a conclusão do contrato. Aquele prazo, aquela deadline que havia sido fixada, deve ser prorrogada por mais 5 dias. Esta resolução deste pequeno problema no meio da execução do contrato vai impedir que, mais tarde, ao final do contrato, nós tenhamos uma série de episódios como esses, somados e exponencialmente multiplicados, de modo que nós teremos, ao final, ou uma demanda judicial imensa ou uma arbitragem imensa. Portanto, o Dispute Board, eu gosto de dizer, ele é a forma de evitar o conflito. Ele é a fórmula adequada de impedir que nós tenhamos a eclosão de uma demanda exageradamente grande. Ele vai resolvendo as coisas à medida em que elas vão surgindo. Eu dou como exemplo uma grande, enorme barreira para a construção de uma hidrelétrica na China. No Brasil, o Dispute Board ainda é novidade. Ele tem sido muito usado nos Estados Unidos, ele tem sido usado na China, e ele tem sido colocado como medida obrigatória em alguns contratos, por exemplo, do Banco Mundial, para obras de infraestrutura, e, inclusive, eu sugeri que o BNDES também, aqui no Brasil, exigisse essa cláusula nos contratos. Pois bem, nessa barragem na China, ela durou alguns anos, vocês imaginam.
engenheiros de todas as especialidades, elétricos, hidráulicos, civis, enfim, todo tipo de obra. Fornecedores também dos mais diversos pontos do mundo. Houve um dispute board que acompanhou desde o primeiro contrato até a finalização da obra. Quando finalizada foi a obra, inaugurada, passaram-se 6 meses e toda a contabilidade referente àquela obra estava zerada. Estavam todas as partes satisfeitas e deram-se quitação. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Normalmente, vocês sabem, em obras de grande vulto, as questões se prolongam muito além da conclusão da obra. Isso é a novidade maior. Mediação, conciliação, arbitragem são alguma coisa de que nós temos muita experiência já. A nossa Câmara tem 28 anos já de existência, ela é anterior mesmo à edição da nossa lei de arbitragem, e ela pode atendê-los muito bem com mediação e com arbitragem. No entanto, recentemente, demos uma ênfase bem grande a essa questão do dispute board, porque a sociedade só vai se tornar uma sociedade efetivamente produtiva, efetivamente pacífica, a partir do momento em que nós conseguirmos evitar o surgimento de conflitos. Não vamos esperar que o conflito surja para que depois se encontre uma fórmula adequada para solucioná-lo. Vamos tentar, na medida do possível, evitar que esses conflitos apareçam. Então, nesta cidade tão progressista, nessa cidade tão inovadora como é São José dos Campos, a Câmara Ciesp-Fiesp tem a maior alegria de montar este segundo polo, e é o segundo, não é o terceiro, porque, vejam, o primeiro, aquele de Campinas, tem só mediação. O primeiro, que teve mediação e arbitragem, foi o de Jundiaí. E agora, então, em São José, nós estamos completando uma primeira série de inaugurações com instalações, Alexandra, meus parabéns, muito boas, para receber a conciliação, a mediação, a arbitragem e, volto a lembrar aos senhores, a possibilidade de nós termos dispute boards nos contratos e que vierem a ser firmados a partir de agora pelas suas empresas. Lá na Câmara, cada um de nós tem, digamos, uma preferência. O ministro Sidney gosta muito, preza muito, claro, todos nós fazemos isso pela arbitragem. O professor Kazuo Watanabe, que é o nosso presidente do Conselho, ele é um entusiasta da mediação, já formou inúmeras turmas de mediadores. E eu, particularmente, sou mais favorável ao dispute board. Então, com isso, nós dividimos de maneira muito saudável as nossas preferências e queremos trazer esse tipo de serviço até o público que aqui está. Vocês que representam empresas da região, contem com a Câmara, contem com este polo agora, para ser o canalizador dessas novidades dentro da solução de conflitos, porque tudo isso, ao fim e ao cabo, vai ter uma representação no balanço final das empresas. Tudo isso vai representar uma economia muito grande de recursos e uma possibilidade de progresso e de avanço para vocês. Muito obrigada a todos pela atenção. É uma satisfação enorme, Alexandra, estar aqui. Meus parabéns a vocês. Hoje é dia de regozijo para a cidade de São José dos Campos, mas principalmente para a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Ciesp, que tem o apoio institucional da Fiesp. Cumprimento o presidente do Ciesp e vice-presidente da Fiesp,
Dr. Rafael Servoni, a ministra Ellen Grace Northfleet, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente da Câmara, a senhora Alexandra Calixto Josso, diretora do CIESP de São José dos Campos, o senhor Anderson Farias, prefeito do município de São José dos Campos, e o doutor José Roberto de Castro Moraes, vereador e presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, além de todos os outros participantes do evento. São José dos Campos é o terceiro polo da Câmara no interior de São Paulo e possui estrutura para receber reuniões de mediação e audiências de arbitragem. A cidade é um polo tecnológico com empresas importantes, como, por exemplo, a Embraer. A ministra Ellen Grace fará uma exposição detalhando quais são as funções de uma Câmara de conciliação, mediação e arbitragem. Trata-se de um modo alternativo de solução de conflitos, que pode ser entre empresas e entre particulares, geralmente ligados aos contratos. Nesse momento, espero que o evento tenha o maior sucesso e espero que esses resultados sejam comunicados a esta presidência na primeira oportunidade. Muito obrigado a todos e bom dia.